Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a filiação socioafetiva, né? Recentemente o STJ definiu, né, uma paternidade socioafetiva entre um tio e uma sobrinha. E o que é isso? O que é a paternidade socioafetiva? Bom, a paternidade socioafetiva nada mais é do que o reconhecimento de uma filiação, né, pelo laço de afeto e não pelo laço sanguíneo. Então é aquele, não precisa necessariamente ser tio, muito pelo contrário, né? É de qualquer pessoa que começa a cuidar de uma criança, enfim, educa a criança, cuida da criança, ensina ela a fazer as coisas, e a partir disso vai se criando um vínculo afetivo em que configura-se ali uma relação de pai ou mãe e filho, né? Apesar de não ser biologicamente falando. E aí, a partir desse laço de afeto é que se dá a filiação socioafetiva. E o que a filiação socioafetiva se diferencia da adoção? Bom, a adoção, diferentemente, também, né, se dá pela questão da filiação, mas não necessariamente por laço de afeto, pelo contrário. Os laços de afeto são criados depois que a adoção acontece, né? E na adoção é necessário, a gente já gravou outros vídeos aqui no canal, é necessário que não exista, né, que não tenha mais no registro da criança o pai ou a mãe biológico. Eles são, né, retirados através de uma ação que a gente também explicou detalhadamente no vídeo de adoção, que é a chamada destituição do poder familiar. Então eles são retirados do registro e os adotantes, né, o nome do pai e da mãe que estão adotando vão ficar no registro. Na filiação socioafetiva não há exclusão do pai e da mãe biológicos, pelo contrário, há uma inclusão desse pai ou dessa mãe socioafetiva. Então a criança pode ficar com 3 nomes no registro, que é o que a gente chama de multiparentalidade. Essa basicamente, né, é a diferença da adoção e da filiação socioafetiva. Então é exatamente isso, ela se dá através dos laços de afeto, e aí podem ser em diversas situações, como nesse caso dessa decisão do STJ, foi o caso de uma sobrinha, né, que foi morar com o tio muito pequena, muito bebê, e o tio cuidou como se fosse o pai de fato, educou a criança, ensinou ela as coisas da vida, enfim, financeiramente também ajudou ela. E aí, depois que ele faleceu, né, ele entrou com esse pedido de reconhecimento de paternidade socioafetivo para ele constar, né, como o pai dela também. Então esse é um tema muito rico, a gente tem muitas coisas para falar, a gente tem os requisitos também, né, são um pouco parecidos com os requisitos da adoção, ou seja, o pai ou a mãe socioafetivo tem que ter uma diferença de 16 anos para o filho, para esse filho socioafetivo, e ele tem que ser maior de 18 anos, a pessoa, né, que é o pai ou a mãe. Mas existem algumas outras situações que aí só podem ser analisadas, né, dependendo do caso. Cada caso que o juiz vai analisar se ali se deu ou não. Por quê? Porque esse afeto, esses laços de afeto têm que ser comprovados na justiça. É necessário que se comprove que houve ali essa constituição desse vínculo para que seja deferida a filiação socioafetiva. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem alguma questão sobre esse assunto, deixem aqui nos comentários. Sigam nossas redes sociais, a gente está sempre postando bastante coisa por lá também. Até a próxima!